Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Pode procurar, ache na sua Bíblia aí para você acompanhar. Nós temos o telão, mas é sempre bom você ter sua Bíblia na mão, tá? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 43. No dia seguinte, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu já te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O texto de hoje mostra um momento onde Jesus chama Filipe e Natanael. Interessante aqui que Jesus ele chama Filipe pessoalmente, e a atitude de Filipe aqui mostra que parecia que ele já estava preparado para aquele chamado. Veja a diferença dos dois no chamado. Parece que Filipe aqui já estava preparado, porque ele vai até Natanael e fala para ele assim: olha, achamos o Messias, aquele que os profetas falaram, Jesus de Nazaré, nós achamos ele, é o mestre. E aí você vê a ação de Natanael, ele fala: mas espera aí, de Nazaré, pode vir alguma coisa de boa de lá? E aí Filipe diz assim: vem e vê. E aí quando os dois estão chegando perto de Jesus, Jesus olha para Natanael e diz para ele: eis aí um israelita que não há falsidade nele. E ele se espanta e ele diz assim: mas de onde você me conhece? Antes de Filipe te chamar, eu já te via debaixo da figueira. Aleluia. A gente poderia parar aqui, orar e ir embora, porque a gente se sente seguro, porque nós estamos falando desse Jesus que encontrou Filipe e Natanael, que chamou eles. Então, é interessante que a fé que Filipe já tinha em Cristo, mesmo de ser chamado, é como a gente vê pessoas hoje que você fala assim: eu creio em Cristo, né? E Natanael, perdido, mas com uma grande missão pela frente. E assim cada um de nós, um dia nós somos encontrados por Jesus. Alguns, de imediato, já aceitou o chamado. Outros resistiram um pouco mais,
mas estão aqui, sentados ouvindo a palavra de Deus. Então, cada um de nós teve um momento onde Cristo nos alcançou, Ele nos chamou. E aí, vendo esse momento, esses acontecimentos, nós aqui na igreja, a gente vem aqui porque a gente ama a Deus em primeiro lugar, e a gente sabe que a palavra dele liberada vai nos trazer uma segurança, vai nos trazer um refrigério, vai nos nortear, porque nós dependemos somente dele, e é a palavra dele que nos põe de pé. Então, nesse momento que eu vejo Jesus encontrando esses dois e conversando com eles, cada um de uma maneira, eu vejo o cuidado que Deus tem por nós. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. O cuidado que Deus tem por você. Faça uma reflexão de como foi a sua semana. Veja o cuidado que Ele teve com você. Veja o direcionamento que Ele te deu. Veja que nessa manhã o Espírito Santo soprou no seu coração e te trouxe até aqui. Isso é um cuidado de Deus, porque Ele sabia que você precisava ouvir essa palavra. Então, nós não sabemos aqui o motivo pelo qual Natanael estava debaixo daquela árvore, mas a palavra diz que o Senhor disse para ele que mesmo antes dele chegar na presença de Jesus, Jesus já sabia o que ele estava fazendo. Então Jesus, ele cuida, ele sabe o que você está fazendo, ele sabe do que você precisa, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. E eu quero que você entenda, a gente vai passar por algumas passagens aqui da Bíblia, para a gente colocar mais peso aqui. E Natanael estava debaixo daquela figueira, e a gente não sabe, a palavra não diz o porquê que ele estava lá. Talvez ele estava estudando, talvez ele estava refletindo, talvez ele estava descansando, ou talvez ali era um momento onde ele falava com Deus, talvez ali era um momento onde ele se sentia tranquilo para se colocar diante do Senhor. A verdade é uma só: cada um de nós temos a nossa figueira. Você tem a sua figueira? Que é aquele momento que você, tem dia que você está chorando, tem dia que você está sorrindo, tem dia que você está reclamando, tem dia que você está adorando, tem dia que você está agradecendo. Esse é o momento, esse é o lugar, essa é a sua figueira. E Natanael estava ali. Veja que todas essas situações que eu falei, Jesus estava presente. Então, em tudo que você tem colocado, falado, expressado, quando você está debaixo da sua figueira, Jesus está contemplando. Então pode ficar tranquilo, que mesmo se você reclamou nessa semana, Jesus entendeu e pediu para falar isso para você. Se você reclamou essa semana, olha que interessante, né? Muitas vezes a gente chega aqui, não reclame, né? Mas hoje o Senhor colocou no meu coração para falar para você que Ele entendeu quando você reclamou. Oh, meu Deus. Jesus é tão bom, gente. Ele entende o nosso coração. A única coisa que Ele quer, mesmo quando você reclame com Ele, verdade, sinceridade no seu coração. É isso que Ele quer. Então, fique tranquilo, o Senhor te viu nessa semana debaixo da figueira, e Ele quer tratar de você, Ele quer falar para você que nunca
em nenhum momento Ele vai te desamparar. Esse é o título da mensagem de hoje. Nunca estaremos desamparados. Então, só para a gente relembrar, talvez Filipe estivesse num momento de angústia, tristeza naquela figueira, mas Jesus tinha algo maior para ele. Então, tudo isso que você passou nessa semana debaixo da sua figueira, deixa eu falar para você, Jesus tem algo melhor para você. Jesus tem algo bom para você, tá? Jesus está tratando de você, Jesus está cuidando de você. Não tenha medo, não se desespere, tá? Porque o Senhor não desampara. E aí eu quero trazer algumas passagens para a gente falar nessa manhã. Assim como o Senhor viu Natanael, assim como Ele chamou a Filipe, e mostrando a cada um deles que Ele estava presente em todas as situações, o Senhor também, Ele se desloca de um lugar para trazer amparo para uma pessoa, que é aquela mulher samaritana. João capítulo 4 tem a história da mulher samaritana. Veja que o Senhor os judeus, eles não passavam por Samaria, porque eles não conversavam, então eles evitavam, eles davam a volta, mas a palavra diz que o Senhor falou assim: é necessário que eu passe por Samaria, é necessário que o Senhor tome algumas atitudes sobre nós, em alguns momentos. E o Senhor Jesus, Ele entra ali em Samaria, Ele chega à beira daquele poço, vamos resumir a história, e encontra uma mulher que carregava desprezo, carregava vergonha, mas o Senhor não desamparou aquela mulher. Aquela mulher foi deixada de lado por muitas pessoas, talvez por seus familiares, os seus maridos, que Jesus vai falar: ó, você é o 5º marido seu. Aquela mulher, ela se encontrava na situação. Veja que o Senhor, Ele faz toda uma manobra, todo um processo, dispensa os seus discípulos, porque Ele precisava mostrar para aquela mulher que ela não estava desamparada. E é interessante que o Senhor vai conversar com ela, e o Senhor começa falando para ela: me dê um pouco de água. É inadmissível um judeu falar com um samaritano. E ela fala assim: mas como você, sendo judeu, pede água para mim? E aí começa um diálogo. O Senhor queria tratar o coração dela. O Senhor queria mostrar para ela que muito mais do que as críticas, o desprezo que ela passava, havia algo melhor e maior para a vida dela. Quando nós vamos ali nós vamos resumir bastante a história, no versículo 15 do capítulo 4, a mulher diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Veja que o Senhor disse para ela assim: olha, se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria e não teria mais sede. E ela fala: então me dá dessa água, porque eu não preciso mais voltar aqui. Veja que o que essa mulher estava buscando era algo paliativo. Ela queria tomar aquela água para que ela não precisasse mais se expor. Ela queria apenas cobrir a sua vergonha. Jesus não quer cobrir a nossa vergonha, Ele quer tratar, Ele quer curar o seu coração, curar a sua mente. Então aquela mulher, ela disse assim: olha, então me dá essa água aí que eu não preciso voltar mais aqui. Mas aí Jesus vai conversando com ela e vai tratando o coração dela, e ela vai colocando alguma coisa: mas vocês falam que lugar de adoração é só lá em Jerusalém, e Jesus fala: não, calma aí, não é em Jerusalém, é em qualquer lugar onde esteja o coração do meu Pai.
E é chegada a hora onde que meu Pai buscará o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Veja que ele estava mostrando para aquela mulher que além dos seus, do que ela passava, do seu medo, da sua desonra, do seu pecado, há algo que nos coloca no trilho, que nos traz a luz da verdade. E quando ela enxerga realmente quem era Jesus, é isso que eu quero que você entenda também, que você enxergue quem é Jesus na sua vida. Ele não é apenas algo paliativo para resolver uma situação agora, não, Ele é a razão de tudo. Nas mãos dEle está o poder para resolver qualquer situação. E aquela mulher, ela foi tratada, ela foi curada nesse diálogo com Jesus. Aí quando chega lá no versículo 29, depois dela entender quem era que estava na frente dela, quem era que estava liberando a cura para o coração dela, ela diz assim: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Assim como ele disse para Natanael, você estava debaixo da figueira, ele disse para essa mulher: eu sei de tudo da sua vida, tudo. Eu sei quando você nasceu, eu sei como foi a sua infância, eu sei quem te maltratou, eu sei quem te feriu, mas hoje chegou o tempo de você ser curado, chegou o tempo de você ser tratada e curada. Veja que aquele que recebe a cura no seu interior, não é mais a mesma pessoa, porque aquela mulher, até então, ela se escondia, ela ia ao meio-dia buscar água, porque não tinha ninguém no poço, ela não precisava se expor, então ela não tinha contato com ninguém, ela não falava com ninguém, mas agora, a palavra diz, se você seguir os versículos, que ela corre para a cidade e anuncia para todo mundo quem era Jesus na vida dela. Cadê a vergonha? Cadê o medo? Acabou, porque encontrou realmente Jesus. Você sabia que a gente pode passar 10, 15, 20 anos na igreja e não ter um encontro verdadeiro com Cristo? Você sabia? Mas tem uma hora que o Senhor se faz presente, assim como Natanael, e assim como essa mulher samaritana. Amém? Vamos passar aqui. Então aquela mulher samaritana, ela foi tratada na sua vergonha e no seu abandono. O Senhor também, Ele não nos deixa desamparados quando nós estamos com algum conflito interno. Já passou assim por algum conflito interno, que você não sabe realmente se Deus vai fazer, se você está indo certo no caminho? Assim estava o coração de Nicodemos, João capítulo 3, de 1 a 15. Aleluia. Nicodemos, ele era um dos chefes da sinagoga, fariseu, e os fariseus, eles eram os mais religiosos. Só que Nicodemos, ele começou a ver os milagres de Jesus, o que Jesus fazia, e ali certo dia, ele fala com alguns discípulos para que encontrasse Jesus, mas num momento onde que ninguém poderia vê-lo.
E ali ele chega até Jesus. E ali ele começa a conversar com o Senhor Jesus, falando assim, olha, no versículo 2, ele diz assim, Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes, se Deus não estiver com ele. Mas ele era religioso. A ação de Jesus, o modo de Jesus operar, era totalmente diferente do que os fariseus esperavam. Porque o Messias, para eles, era aquele que viria e libertaria eles do poder de Roma. Mas Jesus vem curando, Jesus vem libertando, Jesus vem falando assim, se alguém te bater na sua face do lado direito, da esquerda, se alguém que te fez mal, se te pedir para você caminhar com ele 1 quilômetro, caminhe mais 10. Você tem que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso, na cabeça de Nicodemos, deu um conflito interno. Quem é esse homem? E aí você, muitas vezes está assim, mas a igreja prega que Jesus cura e eu estou enfermo. O pastor falou que ia vir bênção, mas apertou mais ainda. Aí Jesus vai falar para ele, Nicodemos, não é nada sobre isso. O que eu quero mostrar para você é sobre um novo nascimento. É nascer do Espírito. Porque aquele que vive da carne, só vai receber as coisas da carne. Mas aquele que nasce de novo e vive pelo Espírito, vai receber as bênçãos dos céus. E os religiosos, eles faziam tudo para que eles aparecessem. Mas o que Jesus está mostrando para ele, ele falou assim, quem não vai aparecer daqui para frente não é você, sou eu. É isso que muitas vezes a gente não entende. Que é Jesus em primeiro lugar. E nós entramos nesse conflito interno. Então Jesus vem falar para você, eu sou suficiente na sua vida. Volte ao primeiro amor. Lembra quando você confiava? Lembra que mesmo quando você estava em dificuldade, você falava assim para o irmão, olha, eu também estou passando por dificuldade, mas vamos orar junto, o Senhor é bom, Ele já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Não fique lutando com você mesmo. Deixa Deus fazer por você. Deixa Jesus falar por você. Deixa Ele agir por você. Amém? Vocês estão entendendo que Deus está curando? Muitas vezes nós pedimos uma cura física, porque é uma dor de cabeça, é um estômago, é uma palpitação no coração, mas isso às vezes é ansiedade, é uma luta interna que a gente tem, que vai aflorando esses sentimentos de enfermidade. Aí você vai para o médico, faz exame, não dá nada. Não dá nada. É apenas uma luta interna que você está passando. Mas o Senhor não te desampara. Fala assim, eu estou seguro em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você viu que o ambiente foi todo preparado para essa palavra. Tudo preparado para essa palavra. Pastor lendo o Salmo 1, ministração do louvor, pastor Gustavo,
tudo preparado para que o seu coração receba uma mensagem do céu. Aleluia. Talvez o senhor encontra Natanael na figueira, debaixo da figueira, encontra a mulher samaritana naquele poço, Nicodemos vem se encontrar com Jesus às escondidas. Tudo situação que a gente passa, né? Interessante, né? Tudo situação que a gente passa. Mas o Senhor também te viu, assim como Ele viu Filipe, Natanael, na figueira. Você sabia que Ele te viu quando você estava na caverna? Também te viu quando você estava na caverna. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 9. Veja que Elias, todos já sabem a história, ele estava se sentindo cheio da unção. Ele orou para que descesse fogo do céu e desceu e lavou todo aquele altar, lambeu todo aquele altar. Maravilha do céu. Sabe aquela semana que você está cheio de Deus? Você fala, agora ninguém me para. Você sai do culto e fala, é hoje. Satanás está aqui. Mas aí uma palavra que te lança na segunda-feira de manhã, te leva para a caverna. Elias recebeu a notícia que Jezabel pediu para que ele fosse morto. E prontamente, aquele homem cheio de coragem, cheio de Deus, correu, se escondeu. E é interessante, olha só, diz assim, versículo 9: eis que a palavra do Senhor veio a ele. É interessante que lá antes do versículo 9, tem um versículo que ele pede para que Deus tire a vida dele, que ele não estava suportando. Olha a que ponto chegou. E aqui, a partir do versículo 9, eu falo assim: eis que a palavra do Senhor veio a ele, e o Senhor disse a Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? Tipo assim, mas o que eu fiz ali atrás, já esqueceu? E quando o Senhor te livrou, você já esqueceu? E quando o Senhor te abençoou, você já esqueceu? E quando o Senhor te curou, você já esqueceu? O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. A gente é mestre em dar justificativas, né? Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Olha só, fui o único que sobrou, sou zeloso, eu vou na sua casa todo domingo, eu oro, eu leio a Bíblia, e vem, né, lutas, e vem frustrações, e vem acusações. Versículo 11, o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então, presta atenção, então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor.
Mas o Senhor não estava no vento. No meio da luta, mas o Senhor não estava lá. Então veio um vento fortíssimo e se separou os montes migalhas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, como se nos bastasse. O vento ainda vem terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, vai apertando, né? Mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Aleluia. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor sempre vem nos socorrer. Pode ter vento, pode ter fogo, pode ter terremoto, mas Ele sempre vem nos socorrer. Olha só. Versículo 13. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saiu e ficou à entrada da caverna. Veja aqui que ele começou a voltar a ter consciência de quem era Deus na vida dele. Porque aqui ele cobriu o rosto com um manto e saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde da mesma maneira: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram o seu altar e mataram os seus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Nós achamos que nós somos o único pacotinho de bolacha, o único bolacha do pacotinho, a última Coca-Cola do deserto. Nós achamos que só nós passamos por lutas, só nós estamos aqui hoje e muitas vezes preocupados com o dia de amanhã, só nós achamos. Aleluia. E agora também estão procurando chegar na minha vida, e o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. O Senhor está dizendo para você: por que você saiu da minha presença? Por que você achou que eu não estava mais com você? Por que você pensou que eu estava só com você quando você orou e o fogo desceu? Ou você acha que o Deus está com você somente quando você está bem, que as coisas estão indo bem? Aprenda a ouvir o sussurro e a voz suave de Deus no meio do fogo, do terremoto, do vento. O que o Senhor está dizendo para Elias aqui, o que está fazendo dentro da caverna? Na caverna é o lugar de escuridão, de solidão, e você não foi chamado para isso. Sai da caverna, porque eu quero falar com você. Sai da caverna, porque eu quero tratar de você. Porque você não é o único. Há muitos que estão como você. Então, nesta manhã, eu não sei qual está sendo a sua caverna, mas o Senhor está falando, como Ele fez para Elias: o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Não se esconda de Deus. Não se esconda no meio da luta, mas se apresente àquele que é o dono do exército e diga para ele: estou aqui, pronto para guerrear. Me instrui, me ensina, me dê as armas que eu preciso lutar. E Ele dará a você o caminho. Veja que Ele fala assim: volte para o lugar
aonde eu estava ministrando você. Por que você saiu e foi para a caverna? Volte. Esse Deus é poderoso. E aí, para a gente não se estender muito, a gente pode entender que o Senhor não desampara. A gente pode ir lá para Daniel capítulo 3, a fornalha. Quando você decide caminhar com Jesus, quando você decide que a sua vida está pautada em Cristo e que não nada mais em volta importa, e o inimigo quer te lançar numa fornalha, os inimigos vão ter uma surpresa. Quando olharem para você, vai ver Cristo caminhando com você no meio do fogo, no meio da luta. Porque enquanto o rei estava construindo a estátua, enquanto aqueles servos, aqueles que estavam ao lado do rei e falaram para ele construir a estátua para adorar, e que todos aqueles que não adorassem teriam sido jogados da caverna. Veja bem, enquanto o inimigo ele trama a situação, Deus está vendo. E o Senhor está vendo o posicionamento do cristão. Então, quando você estiver num lugar, e aqueles que estão à sua volta, no seu trabalho, estiverem tramando, mantenha a sua posição, não abra mão do seu chamado, não se faça como um deles. A pastora leu o Salmo 1 hoje. Bem-aventurado aqueles que não se assentam, porque o Senhor, toda aquela trama, o Senhor estava aqui, olhando. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego se destacam, uma palavra foi suficiente para a vida deles. Deus somente falou assim: eu vou honrar o posicionamento deles. Mas veja que quando Deus fala para eles assim, estou conjecturando aqui, que Deus fala, vou honrar eles, Deus não livra da fornalha. Vocês estão entendendo que nós temos que manter o nosso posicionamento, até mesmo quando falarem que vão tirar a nossa vida, porque quem nos honra é Deus, gente. E assim eles foram jogados na fornalha, e a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E o rei disse: pronto, agora eu mostrei o que acontece com aqueles que não me obedecem. Mas o rei esqueceu uma coisa: que quem era na vida deles era maior que o rei. Quem é maior do seu chefe, sei lá, da pessoa que te afronta, maior é Deus. Maior é Deus. Maior é Deus. Daquele que te fez mal, maior é Deus. Aleluia. E aí o rei teve uma surpresinha. Espera aí, tem alguma coisa errada. Não foram 3 que nós jogamos lá na fornalha? Sim, foi 3. Mas por que eu estou vendo uma quarta pessoa andando com ele, e tem veste resplandecente? Glória a Deus. O Senhor não te desampara em meio às afrontas, porque Ele te honra. Ele vai honrar o seu posicionamento como cristão, entenda isso. Você não precisa falar nada, nada. Veja que quando o rei indagou aqueles homens, eles falaram assim:
nós não vamos nos prostrar, porque o Deus que nós servimos, Ele tem poder para nos livrar. Aí uma frase para você declarar: o meu Deus tem poder para me livrar. São palavras poderosas que você está aplicando e chamando o poder de Deus para você. Não é pecado você declarar a palavra do Senhor. Não é ser, eu estou sendo egoísta. Não. Declara a palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus. A minha não tem poder nenhuma. Mas a palavra de Deus tem poder sobre a sua vida. E aí a gente pode seguir também no mesmo livro de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões. Mesma situação, fazendo tudo correto. E aqueles homens vai justamente naquilo que ele veja a falta de inteligência daqueles homens. Eles vão querer pegar Daniel justamente naquilo que o fortalecia, que eram as orações. Ele orava 3 vezes por dia, se voltava, para as portas de Jerusalém, e ali ele adorava a Deus. E aqueles homens sem entendimento, ele falou assim: vamos pegar ele aí, ó. O senhor falou, que, o senhor carimbou aí, selou, que ninguém podia adorar ninguém nesse período, mas eles só não falaram, mas eles queriam falar, mas aquele seu queridinho lá, aquele que você gosta tanto, aquele que você, dá todas as regalias para ele, aquele que faz tudo certinho aqui, ele está adorando ao Deus dele. O que o Senhor falou que ia fazer? E o rei fica triste. A palavra diz que ele mandou os músicos embora, não comeu, porque ele ficou triste, porque ele tinha selado, ninguém poderia. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele ouve as suas orações. É o que a pastora sempre fala: as suas orações te dão um estoque, um investimento do céu, para te socorrer nos momentos oportunos. E Daniel tinha esse crédito no céu. Daniel tinha esse crédito no céu, porque quando ele é jogado na cova dos leões, o rei fica apavorado, e no dia seguinte, primeiro clareou o dia, ele correu: Daniel, porventura o seu Deus te livrou? Rei, o rei viva para sempre, fica tranquilo. Ele enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Aleluia, aleluia. O Senhor não te desampara em qualquer situação. E o último ponto. Aqui eu quero trazer de uma maneira geral, tá? O Senhor não te desampara no momento de luto. O luto, ele pode representar a morte de um ente querido, de uma pessoa próxima. Pode representar algo que você perdeu, algo que você estimava tanto. Pode representar muitas coisas o luto. Mas o Senhor diz lá em Lucas no capítulo 7, aqui fala sobre a viúva de Naim, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Veja que o Senhor, Ele está indo, aqui eu já ministrei uma palavra sobre que quem estava com Cristo, estava entrando naquela cidade. Então aqueles que estavam com Cristo estavam felizes, alegres, porque o Jesus vinha curando, vinha salvando. Então aquela multidão acompanhava Jesus, e o Senhor deu de frente com um grupo de pessoas saindo da cidade, um luto, chorando. Mas aonde Jesus chega, a
a ressurreição, a restauração. A palavra diz que o Senhor vê aquela mulher chorando e Ele se compadece daquela mulher. Jesus viu aquela mulher chorando. Jesus viu as suas lágrimas. Jesus compartilhou o momento mais difícil da sua vida. Jesus estava ao seu lado. Ao seu lado. Quem já passou por luto de um ente querido sabe, se não é Jesus do seu lado, é difícil de suportar. E muitas vezes você fala assim: como eu estou de pé. Aí tem hora que você para. Essa semana veio algo no meu coração que chegou. A Ângela chegou para mim e falou assim: você está lembrado que hoje seria o aniversário da sua mãe? Ah, deu uma saudade, velho. Deu uma saudade. Que foi um momento que eu tive que ser forte. Aí logo em seguida meu pai, depois de 4, 5 meses, meu sobrinho, tudo junto, eu tive que ser forte. Falei: Senhor, não posso. E o Senhor sempre falando para mim, a pastora sabe: eu te sustento, meu filho. Eu te sustento. Aí chegou um dia, eu parei, depois de tudo passou, eu falei: meu Deus, como é que eu fiquei de pé, pastor Wagner? Como é que nos 3, do meu pai, da minha mãe, do meu sobrinho, eu tive força ainda de ministrar ali naqueles velórios? É só Deus. E aí no versículo 15 fala assim, versículo 14, vamos voltar aqui, chegou-se Jesus, e tocou o esquife, tocou a maca, e parando, e o que o conduziam disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15, sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aquilo que o inimigo tirou da sua vida, e isso virou um luto, o Senhor vai restituir, porque Ele viu a sua dor, Ele viu o seu comprometimento, Ele viu o seu posicionamento. Então veja que em todas essas situações que eu trouxe aqui, o Senhor em nenhum momento desamparou. E você acha que Ele vai desamparar você? Você acha que Ele vai deixar você do jeito que você está e você quer um refrigério? Então sinta esse refrigério hoje aqui em nome de Jesus. E eu concluo a palavra. Aleluia. Eu quero concluir essa palavra com um texto que eu amo esse texto aqui. É um dos textos que eu mais leio, assim, eu gosto muito, que é em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 15, que diz assim, então Moisés lhe declarou, Moisés falando com Deus, tá? Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Eu aprendi dependência de Deus com esse texto. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Moisés falando com Deus. Que mais poderá distinguir-nos do teu povo e eu, dos demais povos da face dessa terra? Se o Senhor não for
Se o Senhor não estiver comigo, como as pessoas poderão ver o Senhor em mim? Oh, aleluia. Sabe o que é isso aqui? É chamar a presença de Deus para caminhar com você. E o versículo 17 diz assim: o Senhor disse a Moisés, oh meu Deus, farei o que me pede. Vocês entenderam aqui? Moisés pede a presença de Deus, para que Deus caminhe com ele a todo momento, para que as pessoas vejam Deus em ele, para que Deus veja Deus no povo. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede. Você tem pedido a presença de Deus na sua vida? Você tem pedido a presença de Deus para que Ele caminhe com você todos os dias? Para que Ele entre com você numa sala de reunião, para que Ele entre com você num hospital, para que Ele entre com você no colégio, para que Ele entre com você na sua casa? Você tem pedido a presença de Deus? Farei o que me pede, porque tenho, oh meu Deus, aqui é a chave, pastor Wagner, pastora Lília, a chave, o pessoal gosta muito de falar chave, né? Mas eu gosto da chave da palavra aqui. Não é a chave que Deus está entregando, a chave de metal, não, é a chave que traz restauração para a sua vida. E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Aleluia, glória a Deus. Você não está desamparado, porque Ele te conhece pelo nome. Aleluia. Ele te conhece pelo nome, e Ele fará coisas maravilhosas para você, meu irmão e minha irmã. Não saia daqui pensando que você está desamparado, que o Senhor não olha para você, que o Senhor abençoa o vizinho, abençoa o irmão da frente, de trás, e não olha para você. Ele está dizendo aqui: farei o que me pede. Então peça, clame, coloque diante dEle. E Ele está dizendo aqui: porque tenho me agradado de você. O Senhor só se agrada daquele que pede a sua presença, que confia nele, que entrega a Ele. Oh meu Deus, fique em pé no seu lugar. Mas eu queria que você adorasse ao Senhor, que tudo isso vem dEle. Tudo isso vem dEle. Tudo isso vem dEle. Aleluia.